gente volta as atenções para a cidade de Campinas porque teve morte no Jardim Aurélia nessa sexta-feira. A gente traz os detalhes com a Cassiane Alves. Vamos acioná-la porque ela acompanhou, tem o boletim de ocorrência em mãos e traz a informação para a gente agora. Cassi, boa tarde para você. Olá, Júlio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Nós estamos falando ao vivo aqui de onde aconteceu esse crime, mais especificamente, bem ali na esquina. Eu vou pedir para o Wesley Gratiliano mostrar exatamente o ponto. Foi bem naquela esquina aqui na Avenida Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, que fica aqui no Jardim Aurélia, bem na região do Jardim Magnólia, um local inclusive bem movimentado, Júlio. A gente percebe essa movimentação agora, bem numa rotatória bem movimentada. Ainda há pouco a polícia militar, que está ali também bem próximo aqui do local, está em um posto ali de combustíveis fazendo diligências. A polícia civil esteve aqui no local também, estão parando em vários pontos aqui de comércios, porque é uma avenida muito movimentada e com muitos comércios, e isso acaba auxiliando aí, porque agora a polícia tenta identificar os autores aí desse crime, justamente por conta aí dos circuitos, de monitoramento. Agora, falando um pouquinho desse crime, Júlio, que acabou chocando os moradores aqui nessa região, relatos, de moradores, de vizinhos, é que esse homem, ele estava caído na calçada. Vizinhos relataram também que ouviram alguns gritos, pedido de socorro. Quando eles acionaram o SAMU e também a polícia militar, esse homem estava caído na calçada, e quando o SAMU chegou, então, foi constatado já a morte, A morte foi constatada no local, o óbito, então, desse homem de 29 anos. Júlio, o que se sabe até o momento desse homicídio é que ele morava numa residência aqui bem pertinho também, aqui nas proximidades. Não se sabe se a casa, a frente da casa que ele foi encontrado, se de fato é a casa que ele morava, ainda está em investigação. A gente tem um primeiro boletim de ocorrência informando do crime, que a morte se deu aí por conta de 3 pessoas. Ele estava sendo espancado por 3 pessoas. Vizinhos também chamaram aqui, quando chamaram a polícia militar, a polícia civil, informaram que um carro preto chegou com 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. Essas 3 pessoas, esses 3 homens, começaram então a espancar David, e essa mulher acabou descendo do carro e com uma faca, que tudo indica que é uma faca, começou a golpear esse homem na perna. E quando então a perícia veio até o local e quando o SAMU também chegou, o homem já estava morto. Foi dado então a constatação do óbito desse homem. Júlio, o que se sabe, a motivação ainda está em investigação, principalmente por conta que moradores só ouviram os gritos, Quando foram lá para ver o que estava acontecendo, esse homem então já estava caído, aí começou toda essa parte de acionar o SAMU, a polícia civil. Enfim, o que se sabe de fato é que ele morava em uma casa de fundo, morava sozinho. Nessa casa de fundo, um dos vizinhos disse que ele era muito quieto, que ele não tinha muita amizade assim com o pessoal da rua, mas também não tinha inimizades. Nunca ninguém tinha percebido nada ou que ele tivesse relatado alguma coisa do tipo. O que se sabe de fato é que essas 3 pessoas, 4 ao melhor dizendo, 3 homens e uma mulher, chegou e já iniciou uma briga, foi uma briga generalizada, e então acabou aí a mulher, desferindo aí esses golpes e esses 3 homens dando socos aí no rosto, chutes, e foi essa briga generalizada. Nós estivemos também na Delegacia de Investigações Gerais. Esse caso, primeiro ele foi no 1º Distrito Policial, depois ele seguiu então para a Delegacia de Investigações Gerais, justamente por conta dos familiares. Alguns familiares estiveram presentes lá na delegacia, o caso ainda está em andamento. Foi o delegado, ouviu a mãe, ouviu os irmãos desse homem e também alguns familiares, alguns parentes, para tentar entender de fato o que aconteceu, se ele tinha inimizades ou não.
agora começa todo esse processo de investigação mesmo, Júlio. Nesse período que a gente veio aqui, então, como eu disse, várias viaturas já passaram aqui no local, a Polícia Civil, a Polícia Militar foram até o local, a área ela foi preservada. Os vizinhos não quiseram dar muitos, depoimentos, só informaram de fato o que eles ouviram. Na delegacia também, os familiares, nesse primeiro momento, eles não quiseram também falar, justamente porque ainda está nesse processo de ouvir, de conversar com as famílias. Então, o que se sabe até o momento é que ele tem filhos, que ele tem 29 anos, e que ele morava sozinho, morava em uma casa aí de fundo, e que ele estaria saindo para ir ao futebol. Então tem algumas informações ainda que estão sendo analisadas, estão sendo confirmadas. A gente não tem ainda a informação concreta de fato do que aconteceu, Júlio, mas fato é que esse crime ele aconteceu ontem à noite. E hoje de manhã que foi feito essa diligência, que o pessoal acabou encontrando, essa é a primeira informação que está aí nesse boletim de ocorrência. Isso por volta das 8 horas da manhã, então, que a polícia foi acionada e iniciou então todo esse trabalho aí da perícia e também das investigações. Agora a polícia, ela quer encontrar também esse circuito, um circuito de monitoramento, justamente porque aqui é esse local de muita movimentação, vários comércios, bem em frente onde aconteceu esse crime, tem também uma loja, tem loja de carro, tem vários mercados, então agora fica mais fácil da polícia tentar identificar e localizar aí os autores desse crime. Com o David, então, eles apreenderam o celular, o documento, e a chave de uma moto. O celular está sendo analisado, foi para a perícia também, agora com base aí nas últimas conversas, nas mensagens, a polícia vai tentar identificar e localizar, e é claro, com os depoimentos aí da família desse crime que acabou chocando aqui a região, principalmente aqui o Jardim Magnólia, e bem num ponto de muita movimentação, de muito fluxo, Júlio. A gente tem essas versões, pode deixar a imagem do caso, porque essas versões que a Cassiane Alves acabou citando está sob investigação da polícia. Muitas dessas teorias seguem sob sigilo para não atrapalhar nenhum tipo de rumo da investigação. As testemunhas estão sendo ouvidas e cada testemunha que passa dá algum tipo de parecer, dá algum tipo de versão que está sendo analisado pela polícia. Por isso que a Polícia Civil está acionando, está chamando bastante gente para trazer os depoimentos, para conhecer melhor a vítima, para aí sim tomar um rumo nisso tudo. Obviamente, está muito estranha essa história, Há pelo menos 3 versões desse caso, Cassiane? Ah, sim. Não, sem problema. Pode deixar a imagem ali agora. Volta com o ao vivo do Wesley Gratilhano. Cassi, são basicamente 3 versões que a polícia recebeu do que poderia ter acontecido com o David, Eu acho que ela não me escuta, não tem problema. Pelo que a gente teve acesso, há pelo menos 3 versões do que poderia ter acontecido com a vítima, com o David. Então, assim, a gente segue observando, trazendo os detalhes para que haja uma batida de martelo do que teria acontecido. Haja um rumo onde a polícia consiga seguir realmente, Claro que você não precisa, você teve acesso, mas não precisa citar caso a caso, Cassiane, mas só queria que você confirmasse que parece que são 3 versões que estão sendo investigadas pela polícia, Exatamente, Júlio. A gente, quando a gente chegou lá na delegacia, a gente conversando com alguns familiares, coletando informações, apurando sobre esse caso, algumas versões sim sobre isso, uma briga generalizada, um carro que talvez foi vendido e não foi pago. Então tem algumas informações ainda que estão sendo confirmadas. A gente não tem
exatamente aí a motivação, nada está descartado, nenhuma das versões está descartada, pode ser que tenha ainda outras, né, versões, outras informações, mas durante ali os depoimentos, algumas pessoas disseram sobre isso, que foi uma briga, e também tem uma história, né, em relação à compra e venda aí de um carro, mas que não está confirmada essa informação, mas também não está descartada, Júlio. Então ainda, né, tem esse tempo para que a polícia comece a ouvir outras pessoas também envolvidas aí, familiares e também a própria vizinhança, para tentar entender de fato o que aconteceu, e também os relatos aqui principalmente dos vizinhos que escutaram, né, e acionaram aí o SAMU e também a polícia militar. Mas existem sim algumas versões, algumas informações de o que poderia ter ocasionado aí nesse crime, nesse homicídio, se essas pessoas, se ele já conhecia essas pessoas ou não, quem seriam essas pessoas. Muitos detalhes ainda serão analisados e serão desvendados também nesse homicídio que aconteceu aqui no Jardim Magnólia. Júlio. Muito obrigado, Cassi, pelas informações. Agradeço também o Wesley Gratiliano. Bom final de semana para a nossa reportagem. A gente volta a se falar na segunda-feira, acompanhando também os casos do final de semana, né?